E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, nesse vídeo a gente vai estar falando do estudo dos gases, transformação gasosa, beleza? Para esse estudo, a gente precisa ter em mente três grandezas físicas: a pressão, o volume e a temperatura, certo? Então, nessa transformação, essas três grandezas vão estar se relacionando entre si, certo? Umas aumentando, outras diminuindo, mas de tal maneira que permaneça constante ao longo do processo, certo? Isso quer dizer que o momento inicial, certo? P1, V1, T1, seja igual ao momento final, P2, V2, T2, certo? Para a pressão, a unidade de medida pode ser Pascal ou ATM, beleza? Para o volume, pode ser litros ou metros cúbicos. Mas para a temperatura, ela tem que ser em Kelvin, beleza? Aí, às vezes, acontecem umas pegadinhas, né? Da questão colocar a temperatura em graus Celsius. Aí você tem que se lembrar de transformar para Kelvin, beleza? Você vai ter que transformar de Kelvin, aliás, transformar de Celsius, não é isso? Transformar de Celsius para Kelvin. A temperatura não pode ficar em graus Celsius. Como é que faz essa transformação? Você vai se lembrar quando a gente resolver aqui um exemplo, beleza? Então, olha só, como eu disse, que essas três grandezas se relacionam entre si, umas aumentando, outras diminuindo, mas de tal maneira que a relação entre elas permaneça constante. Mas existe a possibilidade de uma dessas três permanecer constante, não se alterar ao longo da transformação, certo? Isso é o que vai caracterizar os três tipos de transformações que nós vamos estudar. Nós temos aqui a primeira transformação, que é a isotérmica. Na transformação isotérmica, quem permanece constante é a temperatura. A temperatura permanece constante, enquanto a pressão e o volume se alteram. Temperatura constante quer dizer que T1 é igual a T2. Então você pode cortar. Show? Aí a fórmula ficou da seguinte forma. Beleza? O outro tipo de transformação é a isobárica. Quando é que a transformação é isobárica? Quando a pressão é constante. Se a pressão é constante, é porque P1 é igual a P2. Se são iguais, eu posso cortar. Beleza? Aí a forma ficou desse jeito. E a outra transformação é a isocórica ou isovolumétrica. Certo? Quando é que ela é isovolumétrica? Quando o volume ele é constante. Se o volume é constante, é porque V1 é igual a V2. Então você pode cortar V1 e V2. Aí a fórmula fica desse outro jeito. Beleza? Outra questão muito importante você tem que observar, que auxilia muito na resolução dos exercícios, é a análise do gráfico. A gente tem aqui um gráfico. A análise é da seguinte forma. Vamos pegar aqui a transformação que ocorre do ponto B até o ponto C. Se você observar, a pressão do ponto B é igual à pressão do ponto C, ou seja, pressão constante. Se é pressão constante, é porque aqui a gente tem uma transformação isobárica, certo? Então, quando o gráfico pressão vezes volume for na horizontal, é uma transformação isobárica, beleza? Pegando agora a transformação do ponto C até o ponto D, certo? Aí você tem a variação da pressão e do volume, ó.
tanto a pressão como o volume estão sofrendo alterações, né? Então, quando o gráfico fizer essa curva, certo? Aqui você tem uma transformação isotérmica, beleza? Isotérmica. Vamos analisar do ponto D até o ponto A. Se você observar o gráfico, o volume de D é igual ao volume do ponto A. Se o volume permanece constante, é uma transformação isovolumétrica. Isovolumétrica, beleza? Ou seja, o gráfico ficou na vertical, isovolumétrica. Quando o gráfico faz a curva, isotérmica. Quando o gráfico está na horizontal, é isobárica. Beleza? Agora a gente vai resolver um exemplo bem simples para você ter uma noção de como é que a gente resolve esses exercícios. Beleza? Vamos lá para o exemplo. Então, olha só, pessoal, a gente está aqui com o nosso exemplo aqui para a gente fazer a resolução. Então, vamos lá. O que é que diz o exemplo? Um gás ideal a 27 graus Celsius sofre uma expansão que? Isotérmica. Do estado A, aqui no ponto A, se você olhar o gráfico, para o estado B, e para cá, conforme mostra o gráfico. Determine para o estado B a pressão, volume e temperatura absoluta do gás. Então vamos lá. Então você já tem aqui, ó, que é uma transformação isotérmica. O que é uma transformação isotérmica? É uma transformação em que a temperatura permanece constante. Se ele diz que a temperatura é 27 graus Celsius, então a temperatura no ponto A é 27 graus Celsius e no ponto B também é 27 graus Celsius. Beleza? Só que essa temperatura não pode ser em Celsius, tem que ser em Kelvin. Aí para você transformar, temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273. Então, temperatura em Kelvin vai ser igual, ó, temperatura em Celsius, 27, mais 273. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 300 Kelvin. Então, essa é a temperatura no ponto B e A. Temperatura constante, isotérmica, beleza? Então, vamos achar agora o volume. Vamos achar o volume. Para achar o volume, ó, se é uma transformação isotérmica, a nossa fórmula vai ser P1V1 igual a P2V2. Show? Vou trocar o 1 e o 2, que é o momento inicial e o final, pela letra A e B, que é o que a questão está usando. Então, vai ficar PAVA igual a PBVB. Beleza? Quanto é o PA? Você vai olhar aqui no gráfico, ó, 2. Quanto é o volume em A? Aqui no gráfico, 1. 2 vezes 1. Pressão em B, olha só, o gráfico já dá a resposta. 0,4 vezes volume em B, que é o volume que eu vou encontrar. Então vamos lá, 2 vezes 1, 2 igual a 0,4 vezes VB. 0,4 está multiplicando, passa dividindo. Então vai ficar VB igual a 2 dividido por 0,4. Beleza? VB vai ser... Eu vou pegar esse número decimal e transformar para fração. Vai ficar da seguinte forma. 2 dividido por 4 sobre 10. Aí você tem divisão de frações. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. V de B vai ficar 2 vezes 10 dividido por 4. Logo, aliás, ainda tem mais um passo aqui, né? Então, 2 vezes 10, 20 sobre 4. Aí, logo,
Quanto é 20 dividido por 4? 5. 5 o quê? 5 litros. Beleza? Então, você achou o volume no ponto B. O gráfico já dá a pressão no ponto B. Ele pede só para você olhar no gráfico, né? E a temperatura também ele já dá. É mais para você treinar o conceito, né, de isotérmica. Extrair as informações e resolver a questão. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse exemplo. Refaçam os exercícios, certo, pessoal? Tem muitos exemplos aí para você estar resolvendo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.